Boa tarde a todos. Eu agradeço, primeiramente, ao professor Sérgio Barra pelo convite que nos fez para fazer a apresentação da ABM e uma palestra sobre materiais. E agradeço também e cumprimento ao senhor reitor, excelentíssimo reitor José Daniel Melo Diniz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A nossa apresentação estará dividida em duas partes. A primeira parte, eu falarei sobre a ABM em si, e na segunda parte, o professor Sérgio Neves, do Instituto Militar de Engenharia, vai falar sobre a era dos materiais avançados. A ABM, ao longo dos seus 76 anos, que completou no último dia 10 de outubro, ela tem a missão de difundir o conhecimento técnico-científico nas suas áreas de atuação. A nossa gestão é formada por um conselho de administração. Hoje, o presidente do conselho nosso é o engenheiro Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, que é o CEO da ArcelorMittal e Nippon Steel, lá em Calvert, nos Estados Unidos. E o vice-presidente, o Sérgio Leite de Andrade, é o CEO da Uzi Minas. Tem uma diretoria, né, eu sou o presidente executivo. Nós temos o diretor administrativo e financeiro, o Hideyuki Harik, e o diretor de desenvolvimento de competências, Valdomiro Romão da Silva. E o nosso conselho, para vocês verem a importância que nós damos às nossas mantenedoras e o nosso quadro das universidades, nós temos aqui à sua esquerda, na tela, nós temos representantes das empresas mantenedoras, todas nossas, e depois aparecem, na coluna da direita, os representantes das universidades, inclusive um dos conselheiros é o professor Sérgio Barra, e depois nós temos mais representantes de pessoas físicas que estão participando no dia a dia da associação. Nós temos a área de comissões técnicas e áreas de conhecimento. Esse aí é o de interesse geral aqui, aparece desde a área de automação, conformação, mas passamos pela área de materiais cerâmicos, compósitos e poliméricos, produtos metálicos. E então a gente vai toda uma cadeia das nossas áreas de atuação. Nós somos representados, nós temos 20 regionais, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, passando pelo Centro-Oeste, e essas regionais realizam a pesquisa das necessidades que cada região tem e também organizam alguns eventos que estão na programação nossa, no nosso site. Essas aqui são as nossas mantenedoras, Aperam, ArcelorMittal, CBMM, CSN, Guiadal, RHI Magnesita, Samarco, Sankoku Energy, Ternium, Uzi Minas, Vale, Valorec e a Villares Metals. Esse aqui é o perfil nosso dos associados, né, que está dividido aqui, o pessoal do nível superior, o pessoal com pós-graduação, com doutorado e ensino médio, que nós também atendemos o pessoal das escolas técnicas que estão participando conosco. Então, isso aqui é importante para vocês terem uma noção de como está composto o nosso quadro, né? E aqui nós temos as nossas participações, como nós desenvolvemos as diversas formas de difundir conhecimento aqui, né? Então, esse é uma área importante, porque vai direto da nossa missão aqui, que é o difundir conhecimento, né?
Nós temos, dentro das nossas publicações, nós temos 3 revistas técnico-científicas, e a primeira que aparece aí na tela é a JMRT, né, Journal Material Research and Technology, é a caçulinha das nossas publicações, mas é a que tem um fator de impacto 5,28, é o maior fator de impacto de todas as publicações em todas as áreas de conhecimento no Brasil. É um fenômeno essa revista, e é muito importante para os senhores, principalmente o pessoal da academia que está nos assistindo, né? Depois nós temos a TMM, essa revista ela é mais antiga e até um fator A2 na CAPES, e ela é também uma revista de bastante procura do nosso setor. E a Material Research é uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos, que o editor da Universidade Federal de São Carlos, e nós temos uma parceria grande com eles também. Só voltando na JMRT, o editor-chefe dessa revista, o professor Mark Meyers, é brasileiro, mas é da Universidade de San Diego, na Califórnia. O professor Sérgio Neves faz parte também do conselho editorial dessa revista. E a TMM, o editor-chefe da revista, é o professor André Costa e Silva. E na Material Research, o representante da BM é o professor Fernando Cosme Riso Assunção, da PUC do Rio de Janeiro. E nós temos uma revista nossa, que é essa aqui, a mais antiga, a revista da BM, hoje só digital, né? E ela é bilíngue, e hoje ela atinge um público mais ou menos de 10 mil pessoas em cada edição, no mundo inteiro. Então, são assuntos de interesses gerais que nós apresentamos nessa nossa revista. Isso aqui é a nossa coleção de livros. Está passando por reformulação a nossa livraria. Ela vai passar a ser... A venda das publicações nossas vai passar para a editora Blücher, que também está fazendo a revisão dos nossos livros, e alguns dos nossos professores ligados à nossa associação estão fazendo a revisão desses livros. Já estavam com conteúdo um pouco defasado, então nós estamos atualizando com a parceria com a editora Blücher aqui de São Paulo. Esses são os nossos eventos, que hoje todos no formato que nós chamamos de ABM Week, já estamos na 6ª edição, né, que era para ter ocorrido esse ano, e agora em outubro, mas foi transferido para junho do ano que vem, né? E aqui todos os seminários eles atendem as nossas áreas de conhecimento. Então, ele é muito importante. No ano passado, nós tivemos em torno de 900 trabalhos que foram apresentados, né? E tivemos uma participação de 1.700 pessoas nesse evento, com participação da indústria, da academia e dos estudantes. Isso aí é um papel importante que a gente faz na associação, desse link entre a universidade e a empresa. Aqui é uma foto do Enemet, né? Esse ano, quer dizer, estaríamos comemorando o 20º Enemet, e aí são a turma, se eu não me engano, é o pessoal do Ceará, que está aí apresentado, e na foto da direita está o professor Sérgio Neves com a equipe dele lá do IME, né, apresentando. É um orgulho muito grande a gente ter organizado há 20 anos esse evento, que a gente traz os estudantes para próximo da indústria, mostrando para eles a importância de estar fazendo parte de uma associação como a nossa. Aqui é só um quadro de o que nós apresentamos no ano passado. Na área de materiais,
nós tivemos aí 157 trabalhos que foram apresentados, ou de forma oral, ou de forma em pôster, numa área destinada a eles. Então, é importante. Nesse ano, nós já estamos recebendo os trabalhos, né? Os trabalhos que estão continuando a entrar, e o prazo de recebimento foi estendido até o dia 22 de novembro. E a novidade desse ano é que os estudantes estarão apresentando junto com os profissionais. E aqui, vocês vão falar, podem perguntar como que vai ficar as nossas publicações, os anais e tal. Nós temos os Proceedings também, em parceria com a editora Blucher. Ela é liberada para todo associado, sem prazo, e para o participante do evento, no caso da BM Week, ele tem um ano de poder ter acesso aos seus Proceedings. E nós estamos aproveitando também com a editora, e nós estamos resgatando todos os anais de anos anteriores, que estão digitais, que nós estamos passando também para os Proceedings. Isso aí também é uma grande oportunidade dos senhores estarem vendo seus trabalhos publicados com as indexações devidas. É isso aí que eu gostaria de passar para os senhores. E, em seguida, o professor Sérgio Neves, que já foi presidente do Conselho da Associação, hoje professor do Instituto Militar de Engenharia, vai falar sobre a era dos materiais avançados. Boa tarde a todos os participantes do evento, e, em particular, um agradecimento aos organizadores desse primeiro PDI MAT, e essa oportunidade que deu à ABM, não só de divulgar a associação, mas também apresentar um assunto que, na minha opinião, é um assunto que hoje é importante na área de materiais, e, com certeza, essa importância vai crescer, e essa importância já está chegando também ao setor produtivo, às aplicações práticas. Então, no meu ponto de vista, é o momento oportuno de se falar sobre isso, inclusive dando, através desse evento, uma oportunidade para que, na situação que nós nos encontramos nesse instante, a gente possa divulgar, a gente possa atrair e possa compartilhar informações de materiais, ainda que online, mas dessa maneira bastante efetiva. Então, eu gostaria agora de iniciar essa apresentação com os senhores, e já vou informando que o assunto que eu vou tratar, que é a era dos novos materiais, ele, na verdade, vai focalizar em 4 tipos de materiais que talvez não seja do conhecimento de vocês, já que são materiais relativamente novos, mas que já começam a ter, como eu comentei, um impacto não só do lado científico, mas também um impacto já com aplicações práticas e, eventualmente, possa chegar ao setor industrial. Então, essa era dos novos materiais, assim eu estou denominando, ainda não é, digamos, um termo geral aceito mundialmente, eu estou lançando esse termo, era dos novos materiais, ela nada mais é do que uma ideia que já é consolidada, de eras ao longo da história da humanidade, e que foram batizadas por seus principais materiais correspondentes a essa era. Então, todos vocês sabem, no passado, a gente representa aquele período paleolítico da nossa humanidade como a era da pedra, e depois passamos para a era do bronze, para a era do ferro. Isso está representado aqui nesse esquema, está em inglês aqui, a pedra, o bronze e o ferro, contra
certo? Aqui é o nível, certo, de complexidade química ou científica, não é, que esses materiais possuem. Não é? Nós vamos depois mostrar a sequência desse esquema aqui, dessa ilustração, em um outro slide. Então, dessas eras passadas, nós hoje chegamos a uma era moderna. Então, desde o século passado, então, nós temos desenvolvido novos materiais. E esse desenvolvimento, diretamente ligado a materiais, ele tem contribuído para um grande avanço tecnológico da humanidade, certo? Em particular, algo que, não é, todos nós hoje, não é, estamos, ligados de uma forma ou de outra, não é o uso dos semicondutores na informática, não é? Nos nossos computadores, nos nossos celulares, notebook, etc. E esse material básico, até hoje, tem sido o silício, certo? Outros semicondutores também poderiam ser utilizados, mas o básico hoje é o silício. Eu aqui estou mostrando duas ilustrações, uma de como é fabricado, não é? Como são fabricados esses componentes, né, que estão nos nossos celulares, computadores, a partir de fatias retiradas. Olha o tamanho dessa fatia, não é? Uma fatia de mais ou menos uns 50 centímetros retirada de um monocristal de silício, e essa fatia depois é toda ela, não é, processada para que cada um desses pontinhos dela corresponda a um dispositivo da microeletrônica, por exemplo, um processador. E aqui são esses dispositivos que são criados a partir do silício. Então, muitas pessoas hoje dizem que nós estamos na era do silício, verdade? E essa era moderna, não é, que nós estamos, que seja a era do silício hoje, ela teve um início a partir do século XX, né? Particularmente 1900, em que muitas ligas metálicas que são hoje imprescindíveis, né, ao nosso parque industrial, certo? As nossas aplicações, elas foram desenvolvidas, né? Todos nós conhecemos, né, as ligas de alumínio, né, que a gente utiliza para aviação, né, para também veículos espaciais, os aços inoxidáveis, né, e as superligas, né, para sistemas que operam a altas temperaturas. Então, aqui é aquela outra parte da figura que eu mostrei inicialmente, né, e tinha a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro. Agora nós estamos na idade, né, na era moderna, não é, que nós temos o aço inoxidável, as ligas de alumínio, as superligas, e também começamos agora a ter outros materiais avançados relativamente poucos conhecidos, e estes materiais que eu vou falar agora para os senhores, né, vou compartilhar com essas informações. Então, eu considero que nós estamos entrando agora em uma outra era, né? Estamos saindo da era do silício, estamos entrando na era, certo, desses materiais avançados, né? Não sei qual deles vai denominar essa era, mas eu vou apresentar 4 desses materiais. Então, esses 4 materiais que eu pretendo apresentar aos senhores, correspondente a essa nova era dos materiais avançados, na minha opinião, eles vão ser o grafeno, vidros metálicos espessos, metais chicletes, né? Um nome esquisito, né? Mas a gente vai falar a respeito deles, isso é coisa séria, e as ligas de alta entropia. Vamos começar falando do grafeno. O que é o grafeno? Eu tenho certeza que a grande maioria dos que estão participando desse evento já ouviram falar de grafeno, porque grafeno hoje tornou-se um material bastante conhecido, certo? E de onde veio o grafeno? O grafeno vem da grafite, né? Grafite está lá onde? Na ponta do lápis, tá bom? Grafite está naqueles eletrodos que a gente usa, né, em fornos elétricos. Mas a grafite ela tem uma característica muito interessante, ela é um composto do carbono, como o diamante também, só que ela tem uma estrutura lamelar. Essa estrutura já é conhecida desde o século XIX, desde 1800 e tanto, já sabia que a grafite tinha essa estrutura. E o nome grafeno já tinha sido levantado, né, para batizar, pelos físicos, teoricamente,
uma só camada hexagonal de carbono vindo da grafite. Então, esse nome já existia. Agora, em 1859, né, foram realizadas as primeiras experiências que permitiram esfoliar a grafite, ou seja, começar a separar essas camadas de grafite. Inclusive, nessas experiências, eles obtiveram um óxido de grafite, né? Vamos colocar assim. Mas somente agora, certo? Nessa década, né? Ou melhor, nesse século XXI, em que nós nos encontramos, então, observem, os materiais que eu vou comentar, como o grafeno, são materiais que começaram a ser desenvolvidos, descobertos, né? Em tempos, em anos, que se todos os participantes aqui desse nosso evento pensarem, tá certo? São anos, né, posteriores ao nosso nascimento, não é verdade? Mas, então, falando do grafeno, somente em 2004, dois físicos da Universidade de Manchester, o Guy e o Novoselov, eles obtiveram uma camada de grafite. Eles conseguiram obter uma só camada de grafite. Sabe como é que eles obtiveram? Colocaram uma fita adesiva, né, uma fita, né, durex aí, em cima de um pedaço de grafita, retiraram essa fita adesiva e nessa fita veio uma camada de grafite. Estudaram essa camada de grafite, mostraram as propriedades dessa única camada de grafite e ganharam o Prêmio Nobel de 2010. Então, não sei se foi a forma mais fácil de ganhar o Prêmio Nobel, mas, tá certo, a mais peculiar, né, através da utilização de uma fita adesiva, né? E nós tivemos, desde então, uma rápida evolução do grafeno. Vocês têm aqui uma imagem retirada lá da base de dados da Scopus, como evoluiu o número de publicações que hoje nós temos em relação ao grafeno, certo? Então, esse número de publicações do grafeno está atingindo hoje 25 mil em 2020, 25 mil publicações. Eu mesmo tenho tratado, né, já fiz alguns artigos envolvendo grafeno. Qual é a vantagem? Olha só a resistência à tração, 130 mil MPa. Os aços, né, mais resistentes que a gente consegue fazer são aços que estão na ordem de 2.000 MPa. Então, o grafeno tem 130 mil MPa. O modo de elasticidade também é elevadíssimo, 1.000 GPa, uma área superficial incrível, uma condutividade térmica muito grande. Então, isso representa um grande potencial de aplicações práticas, né? Além disso, nós utilizamos derivados do grafeno. Então, a partir do grafeno, a gente pode fazer outras substâncias, por exemplo, o grafeno com monocamada, como aquela que foi obtida, né, no Prêmio Nobel, a gente chama pristine graphene. Agora, com 1 a 5 camadas, já é o chamado grafeno de poucas camadas, né? Few graphene layers. O grafeno com 5 a 10 camadas é o grafeno multicamada, MgL, e o óxido de grafeno, o GO, e a redução de hexioxo, né? Ela dá origem ao óxido de grafeno reduzido, o RGO. Todos esses são materiais diferentes, utilizados de forma diferente, com possíveis aplicações práticas peculiares. Por exemplo, o número de camadas é extremamente importante para as propriedades ópticas e eletrônicas. Se você vai trabalhar, por exemplo, na microeletrônica, você vai trabalhar com esses grafenos que têm ou mono, ou poucas camadas, ou multicamadas. Já o grafeno, na forma de óxido reduzido, ele permite recobrimentos funcionais que ajudam na adição de fases a materiais compostos. É com esses materiais que eu tenho trabalhado recentemente. E possíveis aplicações de grafeno e seus derivados podem ser eletrodos transparentes, nanosensores, supercondutores térmicos e compósitos com elevado desempenho. Isso é o que eu venho trabalhando atualmente e muitos outros pesquisadores aqui no Brasil. Aqui é só uma ilustração, né, mostrando um componente transparente, em que dentro desse componente transparente nós temos uma multicamada de grafeno, né, que já pode ser utilizada, talvez, como um nanosensor, por exemplo. Um outro material são chamados vidros metálicos espessos. Não é? Então, uma primeira pergunta que a gente faz, o que são vidros metálicos? E para que servem? Não é? Porque a palavra vidro, para nós, está ligada ao quê? Não é um vidro de janela, um vidro de um vasilhame, não é? De refrigerante. Não? Então, os vidros metálicos são sólidos amorfos, com organização atômica ou molecular de curta distância. Então, eles são organizados,
né, em termos atômicos ou moleculares, mas a organização deles é só de curta distância, eu já falo um pouquinho a respeito disso. E esses sólidos amorfos, eles recebem a conotação de vítreos, certo? Eu posso, por exemplo, ter um polímero. Eu posso dizer que um polímero é cristalino ou vítreo. Por quê? Quando ele é vítreo, significa que ele está no seu estado amorfo. E eu posso ter um cerâmico. Quando esse cerâmico ele é cristalino, certo? Eu indico um cerâmico cristalino. Quando ele é amorfo, eu posso dizer um cerâmico vítreo, certo? O próprio vidro, que a gente conhece à base de sílica, é um cerâmico vítreo, obviamente. Não é? Mas eu posso também ter metais, e os metais podem ser ou cristalinos, que é a grande maioria, não é? E podem ser também vítreos, certo? Então, essa referência de vítreo é original aos vidros comuns, que já são conhecidos há milhares de anos e que são a base de sílica, não é? Um vidro de janela, por exemplo. Já nos metais, nós já temos esses metais no estado vítreo, já vou comentar a respeito, mas o que nós normalmente aprendemos é que os metais eles são cristalinos, certo? E eles são cristalinos porque tem uma organização tridimensional de longo alcance. Aqui eu estou mostrando, só como um exemplo, no caso da sílica, essas duas diferenças. Aqui a sílica cristalina, ela existe, sílica cristalina, certo? Ou seja, o material de organização, né, tridimensional de longo alcance, e no caso dos vidros comuns, ela é um material amorfo, vítreo. Ele tem organização de curta distância. Onde é que está a organização dele? Está aqui, ó, aqui nesse conjunto de sílicas com oxigênio. Esse conjunto permanece sempre da mesma maneira. Então, nós temos uma organização de curta distância. Bom? E o que acontece no caso do metal? Certo? Nós podemos e descobrimos que metais, que normalmente são cristalinos, não é? Eles podem se transformar em metais vítreos, ou seja, podem se transformar em metais amorfos. A partir de quê? Um resfriamento muito rápido que permitiria congelar a estrutura que eles teriam, por exemplo, no estado líquido. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente obtém um metal amorfo, congelando muito rapidamente. Então, os primeiros metais vítreos foram divulgados em 1959 pelo Buchholz-Hilscher, através de rapidíssima condensação a partir do estado gasoso, tá certo? De metais como cobre, a prata e vários deles, e foram resfriados com hélio líquido. Como vocês sabem, o hélio líquido, não é? Ele tem uma temperatura muito próxima da temperatura absoluta e é um dos meios de refrigeração mais eficientes e que a gente consegue fazer com preço ainda razoável, né? Embora seja caro, né? Então, esses metais vítreos, eles foram pela primeira vez produzidos por uma refrigeração muito rápida, certo? E em 1960, inclusive, começaram a ser preparados os primeiros filmes, né, produzidos, desenvolvidos, os primeiros filmes de ligas vítreas metálicas, sobretudo a primeira delas, se não me engano, foi ouro e silício, a partir de um resfriamento ultra rápido, olha, 1 milhão de graus centígrados por segundo. Isso foi conseguido em tambores rotativos muito grandes, em que você joga, né, a liga no estado líquido, não é? Joga um filme dessa liga no estado líquido e esse tambor resfriado a hélio ou nitrogênio líquido, girando com uma certa velocidade, você consegue obter 1 milhão de graus centígrados por segundo. A primeira pergunta que a gente pode fazer é assim, não é o interesse disso daí? Cientificamente, obviamente, é um grande interesse, porque é um novo material que você está desenvolvendo. Sob o ponto de vista prático, são materiais que têm propriedades muito interessantes. Só para citar uma delas para vocês, certo? Todo transformador ele tem uma perda eletromagnética, uma perda. Então, toda vez que você usa um transformador, você está gastando energia pela perda eletromagnética. Os transformadores hoje normalmente são fabricados com núcleos de ferro-silício, né? Aços à base de ferro-silício, certo? Que são aqueles que têm a menor perda eletromagnética. Com um metal vítreo, essa perda fica ainda mais reduzida. Então, isso pode representar, sob o ponto de vista prático, para todos os transformadores do mundo, uma grande revolução e já está acontecendo. Então, esses metais vítreos, né,
ou vidro metálicos, então eles estão tendo um número muito grande de publicações no assunto. E o passo importante na produção desses vidros metálicos, ele foi dado por esse professor, o Inoue, certo? Que conseguiu, produzir vidros metálicos, não mais na forma de filmes, mas na forma de peças com uma espessura até de 1 centímetro, certo? Ou mais, certo? E um resfriamento não tão rápido, tá certo? Quanto 1 milhão de graus centígrados por segundo. Ele consegue fazer com 1.000 graus centígrados por segundo. Então, tornou, certo? Comercialmente, industrialmente possível a obtenção desses vidros metálicos, ou seja, metais no estado vítreo, tá certo? Com espessuras relativamente grandes, e que poderiam agora, por exemplo, serem utilizados, como eu falei com vocês, em transformadores. Aliás, já estão sendo utilizados. Então, o Inoue, cientificamente, indicou que para a produção dessas ligas metálicas vítreas, eles deveriam ter pelo menos 3 componentes. Olha uma coisa aqui que eu já quero mostrar para vocês. Então, agora estamos falando de ligas com muitos componentes, 3 componentes ou mais, e quanto maior for esse número, mais fácil produzir um vidro metálico, certo? A diferença entre os raios atômicos deveria ser de 12%, acima de 12%, e deveria existir uma entalpia negativa. Vamos falar também para um outro tipo de material, essa questão de entalpia, no caso vai ser entropia negativa, certo? Então, esse aspecto de termos multicomponentes na liga e entalpia negativa já são fatores interessantes para produzir esses materiais avançados, certo? E, hoje em dia, nós já temos uma grande quantidade de ligas que podem ser consideradas vidros metálicos espessos. Bom, num artigo recentemente, produzidos pelo Inoue, que já tem 3.000 artigos sobre esse assunto, é um dos pesquisadores mais produtivos do mundo na área de materiais. Ele comentou, em relação a esse número de novas ligas metálicas, vidros metálicos espessos, a grande número já existente. Inclusive, no artigo, ele publicou, que para mim é uma coisa assim, até certo ponto original, no artigo tinha 7 páginas seguidas dessas ligas. Eu fiz questão de mostrar essas 7 páginas para os senhores aqui. Claro que não dá para ler nenhuma dessas ligas nesse nível aqui de aumento que nós temos, mas só como uma ilustração de 7 páginas seguidas no artigo. Eu nunca tinha visto isso, indicando esses novas ligas que são vidros metálicos espessos. Aplicação dessas ligas, células a combustíveis, próteses médicas, microsensores, manufatura aditiva, revestimentos anti-fricção e, como eu comentei também, em transformadores. Ligas parecidas com chiclete. Então, para muitos de vocês, talvez que não conheçam, nunca ouviram falar dessas ligas, isso pode parecer uma certa brincadeira, liga parecida com chiclete, mas esse é o termo que foi utilizado. O chiclete aqui é a minha tradução, a minha compreensão, porque o nome que se dá para essas ligas é gum, G-U-M, que em inglês, está aqui gum metals, em inglês é o termo que se usa para chiclete, chewing gum, que é utilizado em inglês, como muitos de vocês devem saber. Então, essas ligas parecidas com chicletes, elas são interessantes porque elas foram desenvolvidas não na academia, não na universidade, elas foram desenvolvidas no Centro de Pesquisas da Toyota, no Japão, em 2013, por um grupo de pesquisadores, certo? Que descobriu que algumas ligas complexas de titânio, reparem só, isso são sempre o quê? Desenvolvimentos que às vezes acontecem até por acaso, Eles foram misturando aqueles elementos na liga de titânio e obtiveram superpropriedades, até então não encontradas em nenhuma liga metálica na temperatura ambiente, certo? Quais foram essas superpropriedades? Baixo e não linear modo de elasticidade, que é absolutamente incomum para ligas metálicas. Ultra alta resistência mecânica, isso já existe em ligas metálicas, mas para ligas de titânio é um nível
muito expressivo. E agora, 2 pontos que levam, né, a esse termo chiclete: superelasticidade e superplasticidade. Então, combinando todas essas características, nós agora temos um novo material, certo? Com propriedades que podem e são hoje de interesse em aplicação prática. Então, essas ligas foram conhecidas como metais chiclete. No início, elas não foram denominadas de gum metal, só mais tarde, né, os pesquisadores da Toyota chamaram essas ligas de gum metals, né, o metal chiclete. Né? O que tem de interessante nessas ligas? Para aqueles que conhecem, não é, conformação mecânica de ligas metálicas, sabem que toda liga metálica ela é conformada a partir de quê? Movimento de discordâncias. Movimento de discordâncias. E o que eles descobriram é que esse metal chiclete ele não possui discordâncias durante a sua deformação plástica. A deformação plástica dele não é feita com movimento de discordância. Isso é absolutamente original, certo? Isso nunca tinha sido descoberto antes. Então, uma liga de titânio, por exemplo, com 23% de nióbio, 0,7% de titânio, 2% de zircônio e 1,2% de oxigênio, sendo que o oxigênio é muito importante para se ligar com o zircônio, para poder dar essas características, né? Ela é totalmente diferente de todas as ligas metálicas, porque não envolve o movimento de discordância, certo? Por microscopia eletrônica de alta resolução, e aqui eu tenho uma amostra, né, de uma dessas imagens de microscopia eletrônica de alta resolução, tirada de uma figura, que é a figura C, lá do primeiro artigo lá feito pelos pesquisadores da Toyota, não existem discordâncias, não se vê discordância, não existe transformação magnetocística, nem mácula, que são os mecanismos que a gente consegue fazer deformação plástica em temperaturas ambientes ou pouco acima da temperatura ambiente. Então, isso é muito específico e uma coisa que até então desconhecidas. Qual é o mecanismo, então, da deformação plástica? Então, eles verificaram que o mecanismo ele é o mecanismo de movimentação de grandes bandas de materiais, né, que, no caso, estão no estado cristalino. Aqui é diferente daqueles vidros amorfos que a gente falou da outra vez, mas não são, deslizamentos de discordância, são deslizamentos dessas grandes bandas, sem nenhuma participação de discordância. É mais ou menos como o mecanismo que a gente deforma plasticamente a argila, quer dizer, aquele barro, que quando a gente é criança, a gente faz bichinhos, aquela deformação plástica que a gente consegue molhando barro, é o mesmo mecanismo que a gente consegue no metal chiclete. Além disso, além desse mecanismo de grandes movimentações de banda, também ocorre rotação da malha e perturbações da ordem nanométrica na rede. Aqui está também um outro esquema mostrando, além dessas deslizamentos de banda, também a possibilidade de rotação da malha e também a possibilidade de perturbações da rede da ordem nanométrica. Aplicações do metal chiclete. Então, essa combinação de aplicações do metal chiclete, ela tem levado a possibilidades ainda. Lembre-se, isso daí é um material relativamente novo. Agora é que o setor, vamos estar aplicado, as indústrias começam a se interessar por ele. Então, essas ligas com baixo módulo de elasticidade e elevada resistência mecânica, elas são muito interessantes para a fabricação de módulas ultra leves, devido justamente ao baixo módulo de elasticidade dela. Depois, o comportamento invariável do módulo de elasticidade com a temperatura é outra característica, e a expansão térmica fazem dessas ligas material ideal para o uso em instrumentos de precisão, por exemplo, com condições severas em veículos espaciais. Isso já está sendo testado pela NASA. A superplasticidade e superelasticidade dos metais chicletes também estão permitindo fabricação, agora na área médica, de arames ortodônticos, a área dentária, que não só já estão sendo fabricados, diminuem o número de peças a serem periodicamente trocadas, como também reduzem o desconforto dos pacientes. Finalmente, o último material que eu queria comentar com vocês, deixei por último, que é um material que eu estou, no momento, trabalhando com eles, e eu acho que outros aqui no Brasil também estão trabalhando,
são as chamadas ligas de alta entropia. O que são essas ligas? Até o século passado, e ao longo de todo o desenvolvimento tecnológico da nossa civilização, as ligas metálicas sempre foram desenvolvidas a partir de quê? De um metal básico. Por exemplo, o aço. O que é o aço? É o ferro, em que a gente coloca o carbono, coloca os outros elementos de liga. O cobre, certo? Ele pode ser, fabricamos ligas de bronze e de latões a partir do cobre como um metal base, certo? Essa quebra do chamado paradigma clássico de fabricação de liga, ela ocorreu pela primeira vez, aqui vale a pena comentar, porque é uma situação inusitada, em 2003, quando o Ranganathan, ele misturou vários elementos, chegou a 5, 6 elementos, foi misturando ao acaso, por simples prazer. Isso foi dito por ele, está no artigo dele, preparando em suas próprias palavras, um coquetel metálico. Na verdade, o título do artigo fala de coquetel metálico. Então, para ele, era uma brincadeira. Vamos misturar tudo isso aí e ver o que acontece. Agora, no ano seguinte, não sei se influenciado ou não por esse trabalho, 2 grupos independentes pesquisadores, certo? Eles desenvolveram, estou chamando de maneira séria, porque foi diferente do que foi feito em 2013, as chamadas ligas metálicas de alta entropia. Com essas ideias, nós agora temos o nascimento das ligas metálicas de alta entropia, certo? Ou seja, um novo material avançado, quem sabe que vão ser essas ligas que vão dar o nome para a próxima era das ligas metálicas de alta entropia. Só estou especulando. Então, como isso aconteceu, simultaneamente, independente, o IE e colaboradores, certo? E o Cantor e colaboradores, em 2004, romperam com o paradigma clássico e produziram ligas com mais de 5 elementos em proporções muito próximas da equiatômica, ou seja, ligas que não tinham um metal como base. Por exemplo, no aço, o ferro é o metal de base. No bronze, o cobre é o metal de base, certo? E essas ligas eram colocadas com todos os elementos mais ou menos na mesma concentração, então próximos da concentração chamada equiatômica, todos eles com a mesma concentração. O que é interessante nessas ligas? É que o que a gente sabia até então, no caso do ferro, do bronze, do latão, é que se você vai colocando elementos nessas ligas, você começa a formar várias fases nessa liga, inclusive fases intermetálicas nessa liga. O exemplo clássico disso é que você coloca carbono dentro de uma liga de ferro para formar o aço, você forma a cementita. Cementita, o que é? É um material intermetálico. E, no caso dessas ligas de alta entropia, elas continuavam sendo soluções sólidas. Não eram formadas outras fases nem compostos intermetálicos. Isso foi uma descoberta muito interessante. O Cantor denominou essas ligas de multicomponentes. Eu acho que seria o nome mais adequado. Entretanto, o IE chamou de alta entropia e foi esse o nome consagrado pela comunidade científica, apesar das dúvidas que esse nome de alta entropia tem. Existem dúvidas termodinâmicas que eu não vou discutir aqui, porque isso é termodinâmica. Desculpem. Aqui eu dou um exemplo de uma liga clássica e de uma liga de alta entropia. Na liga clássica, a gente tem um material básico, por exemplo, poderia ser o cobre, com o zinco, formando um latão, e, eventualmente, outros elementos, mas sempre em menor quantidade. E na liga de alta entropia, a gente tem todos os elementos mais ou menos com a mesma quantidade. Isso gera distorções, gera propriedade diferente, mas muito importante, mantém ainda sendo uma única solução sólida. Propriedade dessas ligas de alta entropia: elevada resistência mecânica, certo? Na ordem de 4.700 MPa, então acima dos aços normais, até dos aços de grande resistência, grande dutilidade, excepcional tenacidade à fratura, superior a 200 MPa por metro raiz de metro, e comportamento também dinâmico superior. Esse comportamento dinâmico superior é que nos interessa no momento, eu já comento a respeito, lá no Instituto Militar de Engenharia, onde a gente faz pesquisas com essas ligas. E resistência a altas temperaturas. Aqui eu estou dando um exemplo dessa resistência a altas temperaturas.
aqueles que trabalham com materiais a altas temperaturas, superligas, já ouviram falar do Inconel, né? Inconel é um metal bem conhecido para altas temperaturas, também da liga Heinz, né? De altas temperaturas. Aqui vocês têm o comportamento tanto da liga Heinz, né? Aqui amarelo, quanto também aqui tracejado do Inconel. Todas essas outras ligas que estão aqui são ligas de alta entropia. Todas elas, observem, com propriedades que se mantêm, né, acima do Inconel e do Heinz a altas temperaturas. Então, isso realmente, no meu ponto de vista, é uma propriedade excepcional e que vai ser de grande interesse para a utilização, e já está sendo, a altas temperaturas. Aqui só exemplo dessas ligas de alta entropia, como eu disse, todas elas só têm uma fase, mas essa fase pode ser ou cúbica de face centrada, ou cúbica de corpo centrado, ou uma combinação dessas duas. Aqui vocês têm, né, um exemplo, né, de ligas que são só cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, ou a combinação das duas. E aqui, né, com as devidas colorações, todas essas ligas. Isso também ilustra que já existem muitas e muitas ligas de alta entropia que vêm sendo estudadas, vêm sendo desenvolvidas e vêm sendo aplicadas. Possíveis aplicações das ligas de alta entropia. Então, devido a esse conjunto de propriedades mecânicas, tanto a baixa quanto a altas temperaturas, bem como outras propriedades como superparamagnetismo, supercondutividade, essas ligas, elas já estão encontrando aplicações relevantes. Por exemplo, quando elas contêm alumínio, a densidade delas diminui. Então, elas podem ser usadas como componentes leves nos setores energéticos e de transporte, no energético, sobretudo, devido às suas características magnéticas. Se elas contêm nióbio e molibdênio, e muitas delas têm, já elas têm, então, né, metais refratários, e elas podem ser livres refratários utilizados em turbina a gás, foguetes, reatores nucleares, etc. E, por terem propriedades muito boas a baixas temperaturas, ou seja, criogênicas, elas são opções para a fuselagem de foguetes, né? Isso, sobretudo, né, se vocês imaginarem, né, já no espaço sideral, e também tanques de armazenamento de oxigênio e nitrogênio líquido, devido à baixa temperatura desses materiais no estado líquido. E, por suas propriedades magnéticas, podem ser utilizados como eletroímãs, ressonância magnética, aceleradores de partícula. E eu estou citando também aqui, no caso, não é, dessas propriedades, podem ser utilizados como blindagem balística, nós já estamos fazendo pesquisas nesse sentido, e isso lá no Instituto Militar de Engenharia. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês e deixar como última lembrança de que essas ligas que eu acabei de apresentar, tá certo? Que seriam as mais novas, né, dessa nova era de materiais avançados, nós não vamos ficar por aí. Por que nós não vamos ficar por aí? Porque, como disse o Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E eu espero que sejam os jovens que estão assistindo essa palestra, que sejam os próximos a descobrirem novos materiais para colaborarem com essa era de novos materiais. Muito obrigado a todos. Professor Sérgio Neves, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que foi excelente. E eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. Primeiro, como que esses materiais estão sendo desenvolvidos na academia fora do Instituto Militar de Engenharia? Você tem noção de que está sendo trabalhado? Uma boa pergunta, Léo, porque no mundo, certo, as principais universidades, centros de pesquisa, né, até para eles ficarem no que a gente chama crista da onda científica, né, e terem a oportunidade de publicar nas melhores revistas, eles estão trabalhando com esses materiais, eles estão pesquisando esses materiais. Né? Isso por um interesse científico, verdade? No Brasil, né, nós também estamos acompanhando esse interesse científico, e o que eu quero trazer aqui para você, Leal, né, aproveitando essa sua pergunta, e que eu mostrei, é que essas ligas que, né, nasceram, né, há um tempo relativamente recente, são ligas desse nosso século XXI, né, essas ligas já estão sendo aplicadas, ou já estão, né, preparando para ser aplicadas, né,
né? Você pode ter certeza que uma delas lá, que veio do centro de pesquisa da Toyota, a Toyota está aproveitando essa liga. Você não tem a dúvida quanto a isso. Daqui a pouco os carros da Toyota já vão estar utilizando essa liga. Então, é muito importante que o setor industrial ele fique atento a esse desenvolvimento. Certo? Ou então, nós vamos continuar, né, a reboque do que está sendo produzido no mundo. Né? E, nesse aspecto, Leal, a ABM, eu acho que tem um papel muito importante, porque ela tem servido como ponte de ligação entre a academia e o setor industrial através, atualmente, das suas ABM Weeks, né, que você comentou que, infelizmente, não podemos ter esse ano, mas teremos no ano que vem. E eu espero que a gente possa ter, porque é o momento em que temos, então, essa interação, compartilhamento de ideias e, quem sabe, que algumas coisas que nós estamos fazendo nesse instante na academia não possam chegar até o setor produtivo via ABM Week. Então, eu emendando, eu já tenho uma segunda pergunta para você. Claro, por favor. Qual a notícia que você tem da indústria brasileira já aproveitando esses materiais? Eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo, o pessoal já está fazendo as pás das torres eólicas com grafeno, porque aí qualquer brisazinha vai gerar energia. Então, estão esperando gerar muito mais energia do que com as pás atuais. Então, esse é um exemplo do grafeno, por exemplo, que eu dei. Isso, eu acho que vale a pena a gente, inclusive, falar um pouquinho mais desse exemplo, porque o grafeno, né, ele tem múltiplas aplicações dependendo do tipo de derivado. Um dos derivados é o óxido de grafeno. O que há de interesse no óxido de grafeno? Se ele for colocado, por exemplo, como cobertura de fibras, a gente diz que ele está funcionalizando essas fibras. Ele está trazendo moléculas, né, para ficarem na superfície dessa fibra, que vão facilitar depois a adesão dessa fibra com uma matriz. Ora, essas pás todas eólicas ou são feitas de fibra de vidro ou fibra de carbono, certo? Então, essas pás, elas têm um problema, como são materiais compostos, de adesão da fibra com a matriz. E o óxido de grafeno está facilitando, melhorando essa adesão e, com isso, aumentando o desempenho dessas pás. Então, no futuro, isso vai ter que ser obrigatório. Você vai ter que ter, obrigatoriamente, o uso do óxido de grafeno. O que se pode dizer é o seguinte, mas tem outros tipos de tratamentos superficiais. Existem outros tipos de tratamentos superficiais. Entretanto, eles não são tão eficientes como que se descobriu do óxido de grafeno, que a quantidade que a gente usa de óxido de grafeno é mínima. Então, tem pouco impacto no preço do material. Certo? Uma outra utilização, ainda dentro dessa ideia, por exemplo, é o óxido de grafeno cobrindo fibras de aramida, não é, para você produzir, não é, tecidos com propriedades balísticas. Agora eu estou fazendo propaganda do nosso trabalho lá do Instituto Militar de Engenharia. Bom, mas a gente poderia ficar ainda durante muito tempo falando de outras aplicações só do grafeno. Bom, aí teríamos que passar depois para o metal chiclete, para os vidros metálicos espessos e, finalmente, para os metais de alta entropia, para as ligas de alta entropia. Todas elas hoje já têm exemplos de aplicação prática, em todas elas. E são... Por quê? Porque, Leal, certo? A tecnologia hoje avança muito rapidamente, certo? E se você está no setor industrial, que você não quer ser passado para trás, não é? Continuar com uma tecnologia que outros já estão, não é, há muito tempo largando e passando para um nível de maior eficiência. Então, essa sua pergunta é muito interessante, vale para os dois lados, o lado científico e o lado de aplicação prática.